Ficar rico é difícil porque não existe uma fórmula que a gente consiga repetir para todas as pessoas ficarem ricas. Cada um tem as suas experiências, cada um tem a sua vivência e por causa disso não tem como a gente dar uma receita para alguém seguir e ficar rico. No meu caso, as minhas experiências começaram com 18 anos. Nessa época, mais ou menos em 1995, 96, o meu pai teve a única empresa da vida dele e ele nunca tirou nenhum real dessa empresa. Isso aí foi uma grande lição para mim. Eu tinha crescido numa casa com fartura, ele era funcionário público e em certo ponto da vida dele ele deixou de ser funcionário público e foi abrir uma empresa e não deu muito certo. Então o nosso padrão de vida caiu muito. E eu, no final da minha adolescência, com 18 para 19 anos, eu queria ter dinheiro. Então eu comecei a trabalhar sozinho. Foi uma coisa muito à frente do meu tempo, porque eu criei uma empresa de uma pessoa só, antes da internet. Na verdade, a internet naquela época estava dando os primeiros passos, era conexão de escada. Não tinha jeito de ganhar dinheiro na internet, pelo menos eu não sabia ganhar dinheiro na internet. Então eu comecei a minha empresa de uma pessoa só, sozinho, andando a pé na cidade que eu morava, e deu muito certo. Eu tive muito mais dinheiro do que as pessoas da minha idade. Então eu aprendi duas lições ao mesmo tempo nessa época. Eu aprendi as lições que eu via acontecer com o meu pai na empresa dele, e eu aprendi as lições que aconteciam na minha própria empresa, na empresa que eu tinha feito. Mas em muito pouco tempo eu vi que eu não ia conseguir ir muito longe com aquela empresa, porque eu chegava num limite que eu não conseguia passar. E por causa disso eu acabei desistindo dessa empresa e fui estudar engenharia. E durante o curso de engenharia aconteceu uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que eu era, vamos dizer, treinado a empreender, eu fui doutrinado a ser um empregado. Então o que aconteceu quando eu terminei a faculdade foi que eu acabei indo arrumar um emprego. E eu, claro, não fiquei satisfeito nesse emprego, mas aquilo que eu tinha aprendido lá nos meus 18 anos ainda era muito forte dentro de mim. Então o que eu fiz sem perceber foi ser um intraempreendedor de mim mesmo. Ou seja, eu comecei a trabalhar, mas eu continuei procurando formas de aumentar minha renda, de mudar de emprego. E logo nos 2 primeiros anos da minha vida profissional, nos 2 primeiros anos depois de eu me formar, eu troquei de emprego 4 vezes. E a cada vez que eu troquei de emprego, eu aumentei o meu salário consideravelmente. E tem até um fato interessante que na 4ª mudança, quando eu falei na empresa que eu estava mudando, que eu tinha arrumado outro emprego, é claro que eu não abri todos os detalhes, veio um rapaz que teoricamente era mais experiente do que eu, e ele deu um conselho meio geral assim, e ele falou que ninguém muda de emprego para dobrar o salário, você muda de emprego para ganhar 20% a mais, 30% a mais, e que muitas vezes não vale a pena você se queimar na empresa para ganhar esse dinheiro. Só que o que ele não sabia é que eu estava trocando de emprego para ganhar 3 vezes mais. Então isso eu acredito que isso é um reflexo desse intraempreendedorismo que sempre existiu dentro de mim. E é isso que me colocou nesse caminho da prosperidade. Eu não considero que eu sou rico, eu tenho um bom patrimônio, comprei casa, comprei alguns bens, tenho investimentos, mas eu estou longe de ser rico, né? Rico para mim é alguém que vai ter dinheiro até o resto da vida, sem precisar trabalhar, sem precisar se preocupar. Então, eu não sou rico, mas eu acredito que eu estou num caminho bom, num caminho próspero, que a cada mês o meu patrimônio cresce mais um pouquinho. Quem sabe um dia eu vou conseguir chegar lá, mas ainda está cedo, né? Mas voltando para a minha história, então o que aconteceu comigo é que eu consegui fazer essas trocas de emprego, eu consegui aumentar o meu salário, e eu repeti o que tinha acontecido lá na minha adolescência, que foi ter mais dinheiro, ter mais rendimento do que a média das pessoas
da minha idade, as pessoas que faziam alguma coisa igual eu. Então, quando eu tinha 18 anos, quando eu vivi essa experiência aí da minha primeira empresa de um homem só, eu tinha muito mais dinheiro do que as pessoas que eram do meu meio. E depois que eu me formei, 2 anos depois que eu me formei, isso aconteceu de novo. Eu tinha muito mais dinheiro do que as pessoas que tinham formado comigo, que estavam trabalhando em posições similares. E eu nunca parei de buscar coisas novas. Mesmo quando eu estava bem, quando eu estava estabilizado, eu sempre pensei, como que eu posso continuar crescendo? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para agregar mais uma fonte de renda? Eu sempre busquei coisas assim, e essas coisas foram baseadas nas minhas experiências, nas minhas vivências próprias, tanto no meu emprego como na minha vida pessoal. Então eu acho que é isso que molda uma pessoa para conseguir ir para um caminho de prosperidade ou não. E eu tenho certeza que todos nós, você que está assistindo, todos temos essas experiências, e a gente só precisa colocar em prática isso que acontece. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é porque anos atrás eu criei um canal no YouTube que foi um canal de muito sucesso. Era um canal desses chamados Dark, só que na época eu nem sabia o que era um canal Dark, né? Eu não aparecia, e na época foi um canal de muito sucesso. Eu ganhei muito dinheiro com isso, trabalhando, eu continuava com o meu emprego normal, só que eu comecei a ter uma renda passiva em dólar muito grande por causa desse canal, e isso durou alguns meses, talvez um ano, até que o YouTube mudou a política, essas mudanças que o YouTube tem. O meu canal acabou sendo desmonetizado e depois foi fechado. Então eu acabei perdendo essa fonte de renda por causa disso. Só que eu não desanimo, eu nunca desanimei. E agora eu criei esse canal novamente, que é um canal de finanças, que é para tentar dar insights para o público de como ficar rico, de como conseguir mais fontes de renda. E isso para mim também, não é só para quem está me assistindo. A fonte de renda também é para mim. Então, o que eu estou tentando fazer com esse canal é ganhar alguma audiência. Aliás, se você está achando legal, se inscreve aí, porque essa audiência para mim é muito importante. O seu like, o seu comentário, mesmo que seja um comentário discordando, ia ser muito bom. Mas o que eu estou querendo fazer é criar uma audiência para mais uma vez ser esse intraempreendedor e conseguir mais uma fonte de renda, mais agregar mais alguma coisa para essa prosperidade que eu venho montando no decorrer dos anos, né? Bom, voltando lá ao que aconteceu comigo na adolescência, que foi o gatilho de tudo isso que eu fiz no resto da minha vida, eu consigo fazer hoje insights, eu consigo ter insights que na época eram difíceis de ter. Então, meu pai, por exemplo, quando ele fez a empresa dele lá na década de 90, a taxa de juros no Brasil era 20%. Imagina, você abrir uma empresa num país onde a taxa de juros é 20%, é muito difícil. Era muito mais fácil ele ter pego todo o dinheiro da rescisão dele lá de funcionário público e ter colocado na poupança ou em algum investimento, que ele ia ganhar muito mais dinheiro com juros, com essa taxa, né, nessa altura, com juros, do que abrir uma empresa. E isso são coisas que na época a gente não conseguia enxergar, porque não existia educação financeira, não existia informação fácil, igual tem hoje na internet. Então o tempo era outro, mas a lição é eterna, né? São coisas que eu vejo, que eu vi acontecer e que hoje eu uso no meu dia a dia, para cada decisão que eu tomo. E eu acho que cada um de vocês, independente da idade que vocês têm hoje, cada um de vocês tem essas experiências também. Se vocês começarem a prestar atenção no que acontece ao redor, vocês vão ver pessoas que estão conseguindo prosperar, vocês vão ver pessoas que não estão conseguindo, vocês vão ver oportunidades perdidas, vocês vão ver oportunidades para se aproveitar. Então a intenção desse vídeo é essa, dizer que o que a gente vê na vida é o que molda a gente para conseguir andar num caminho de prosperidade ou não. Não existe fórmula para ser rico, mas se você conseguir encaixar bem as peças,
daquilo que aconteceu com você, da sua experiência, provavelmente você vai conseguir ter um caminho de mais sucesso do que outras pessoas que não fazem isso. Então a minha dica é essa: veja, preste muita atenção no que acontece ao seu redor, identifique as oportunidades, identifique as falhas de outras pessoas ou até as suas mesmo, né? Use a experiência de outras pessoas a seu favor e com isso encontre o caminho da sua prosperidade, o caminho da sua riqueza. Não é tão difícil, né? Basta você querer e se esforçar para valer. Hoje eu continuo com a minha empresa, eu continuo sendo um intraempreendedor de mim mesmo, né? Eu não trabalho com CLT já há muito tempo. Eu acho que no decorrer da minha vida, 3 empregos CLT que não duraram muito, que não me fizeram feliz. O que me fez feliz de verdade foi seguir o mesmo modelo que funcionou para mim desde os 18 anos, que é ter uma empresa de uma pessoa só e tentar escalonar essa empresa, esse produto ou esse serviço o máximo que eu conseguir. Claro que existe um limite, para todo mundo existe um limite, e é por isso que hoje eu aproveito essa oportunidade que eu vejo, que é a internet, para tentar escalonar aquilo que eu faço. Então eu tenho os meus produtos de software, eu tenho as coisas que eu faço, os serviços que eu presto, e hoje eu consigo vender isso para mais gente do que eu conseguia lá na década de 90. Lá não existia internet, eu tinha um limite físico do que eu conseguia fazer. E hoje esse limite físico não existe, porque nós estamos no mundo digital, nós estamos no mundo da internet. Então eu estou enxergando essa possibilidade, essa oportunidade, e estou tentando tirar o máximo proveito dela. Por isso que é tão importante a sua audiência. Eu preciso de audiência para conseguir escalonar os meus negócios, para conseguir escalonar esse canal e os produtos e serviços que eu trabalho fora do canal também. Então eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo, por você ter chegado até aqui. Espero que te dê algum insight e a gente se vê na próxima. Beleza? Valeu!